sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre mentes. Já vou pedir para que vocês possam se inscrever, comentar, curtir, compartilhar, porque esse movimento é muito importante para que esse conteúdo possa chegar em mais pessoas. Hoje o nosso episódio é muito especial, porque conta com a presença de convidados que são excelentes na sua área, na área de educação física, e a gente vai falar sobre o impacto da atividade física na saúde mental. Então eu vou começar apresentando. Vou apresentar primeiro o Vinícius Vazen. Ele é personal, nutricionista e especialista em medicina do esporte. E o Luan, que é professor de educação física e meu primo, ele é personal e hipnoterapeuta. Então agora a gente vai dar segmento às perguntas e a gente vai batendo um papo, né, para falar sobre o quanto que a prática de atividade física pode auxiliar na saúde mental como um todo. É importante complementar que o Vinícius, ele é meu personal, né? Me atende na minha casa, na minha academia. Com muita satisfação eu recebo ele aqui para a gente conversar. E o Luan, né, que é teu personal. Boa. Detalhe importante aí. Bom, então a primeira pergunta aqui que a gente achou interessante para abrir aí essa conversa é: vamos falar da dificuldade de iniciar práticas de exercícios físicos. Muitas pessoas enfrentam desafios para começar a treinar musculação, por exemplo. Quais as estratégias que vocês recomendam para superar as barreiras iniciais e manter a motivação? Uhum. Vini, quer começar? Posso? Então tá, acho que primeiro de tudo, Luan, eu quero agradecer muito a oportunidade, lisonjeado pelo convite, viu? É muito legal enriquecer, né, em questão de um tema que vem muito no hype, muito no momento, justamente por tudo que a gente passou na pandemia, né? Então a galera tá muito doente, a gente tem que melhorar isso muito. Acho que o primeiro desafio é a agenda, né? Quando a pessoa para de treinar, por exemplo, automaticamente ela já lota a agenda no horário que ela fazia. Se treinava às 6 da manhã, vai dormir um pouquinho mais. Se treinava no horário vespertino, provavelmente ela vai fazer alguma outra coisa, né, social ou algo do tipo. Então, acho que o primeiro desafio nessa questão é abrir um espaço para a agenda, e a meta ela tem que ser a mais variável possível. Como assim variável, Lu? Eu acho que a gente precisa não ter uma meta ideal só, mas uma meta mínima, uma meta máxima, para a gente não se frustrar. Eu acho importante no caminho, na jornada, a gente entender e ter estratégias que a gente não se desmotive. Porque na grande maioria das vezes é solitário, né, a jornada. E a gente ter uma meta ideal e uma meta mínima e uma meta máxima vale muito, né? Por exemplo, se eu treinar 4 vezes a semana é minha meta ideal, que a gente tem uma meta mínima de 3, que a gente tem o brio mesmo, que a gente tem o engajamento justamente para pelo menos 3 vezes, e a meta máxima, por exemplo, de 5 vezes, onde se a gente conseguiu, né, se a gente está empolgado, já matamos quase tudo, se a gente não desanimar e não perder o projeto, né? Lembrando que a gente não mexer no nosso corpo por 3 dias consecutivos, a gente começa a perder algumas valências de força, algumas valências cardiorrespiratórias, e isso não é interessante. Então, acho que é a grande sacada. O ponto da Jéssica ali no quesito da motivação, as pessoas elas se motivam rapidamente e querem se inscrever na academia 5 vezes na semana. E essa motivação ela termina já na segunda semana. Porque se é uma pessoa que ela não está habituada com o meio ali, com a academia, é muito fácil dela desistir e se frustrar. Então, o que eu recomendo para os meus alunos ou para as pessoas que vão iniciar atividade física é que comece por menos. Então, por exemplo, 2 vezes na semana. Né? Mas 2 vezes na semana não é o ideal. Mas tu não vem fazendo nada. É melhor fazer 1, 2 do que nada. Então, faz 2 vezes na semana. O primeiro mês conseguiu cumprir a meta 2 vezes na semana, passa para 3. Porque se tu começa já querendo fazer 4, 5 vezes e tu faltou na segunda ou faltou na quarta-feira, tu te frustra. Então vou retomar na semana que vem. Aí choveu. Então quando é 2 vezes na semana, fica mais fácil. Se tu não foi na segunda ou nem na terça, tu consegue ir na quinta, no sábado. E aí não tira a motivação e se torna um hábito. Quando se torna um hábito, foi, né, Luan? E outra coisa, né? No começo é só dor, né? Então a gente inflama muito, né? Então a gente tem que entender que no começo a jornada ela é meio desleal assim com a gente não vê nenhuma adaptação que diga, oba, estamos no caminho. E se eu começo com 5 vezes estando na inércia total antes, a chance de eu inflamar muito e não vir na outra semana é muito grande. Então a gente tem que ter estratégia para ter constância. Nem que vá justamente para dar uma caminhadinha leve na academia, mas pelo menos tu tá literalmente consolidando esse hábito. Isso que é o importante, né? E outro fator para motivar, que eu acho que é o grande sucesso do CrossFit, é o ambiente, né, pessoal? Eu acho que quando tu entende que o grupo ele te ajuda, por exemplo, eu faço jiu-jitsu, tá? Eu tava comentando hoje com um amigo, cara, a família que eu constituo lá,
aonde a pessoa está literalmente diariamente comigo fazendo acontecer, dando o máximo, não importa se está com problema financeiro, não importa se está com problema de relação, a pessoa está ali no tatame comigo, isso aí, essa egrégora, eu acho que conta bastante no início, né? Não digo, posso estar jogando contra mim, porque eu sou personal e é mais 1 a 1, mas eu sempre falo para o meu cliente fazer algo, né, concorrente a isso, justamente para dar essa energizada, esse acolhimento, né, que eu acho que é importante. Não, e a gente sabe, né, que aí, olhando para a área da saúde mental, o quanto a prática de atividade física, seja ela qual for, né, não precisa ser necessariamente musculação, pode ser um esporte, pode ser natação, pode ser corrida, pode ser musculação, pode ser crossfit, enfim, né, a prática da atividade física, se ela é feita de uma forma regular, ela hoje já tem vários estudos, né, Jéssica, que fala que a prática de atividade física é um remédio natural contra a depressão, contra a ansiedade, né, mas eu acho que é importante a gente facilitar o processo, assim, né, por exemplo, trazendo para mim a experiência, né, eu sou uma pessoa que nunca gostei de atividade física, sempre foi uma coisa muito difícil na minha vida, assim. Eu iniciava, parava. E eu entendi que para eu fazer atividade física, eu preciso ter um compromisso público com alguém. Legal. Né? E aí, no caso, né, como funciona hoje, que eu já estou com o Vini há um bom tempo, né, eu faço 2 vezes na semana, porque é o que eu consigo fazer. Eu prefiro fazer 2 vezes por semana e ter constância no processo, saber que eu estou me cuidando, que eu estou olhando para a minha saúde, e mais ter uma clareza do porquê eu faço atividade física, porque eu acho que isso ajuda na motivação, né? Porque eu não acordo todos os dias motivada. Aliás, eu acordo, na grande maioria, sem vontade de ir para fazer atividade física, porque não é uma coisa que eu gosto, mas eu tenho um porquê muito forte. E hoje o meu porquê, eu tenho um filho de 2 anos, que eu quero ter disposição, eu quero ter energia, né? Eu quero ter condições de acompanhar ele com saúde, com vitalidade. E foi até por isso que eu retomei a atividade física, eu saí de uma gestação não reconhecendo o meu corpo, não satisfeita comigo, e busquei o Vinícius para isso, e muito mais também para eu me sentir, né, disposta mesmo para acompanhar meu filho. Então, até ajudando na pergunta, eu acho que o que ajuda na motivação é tu ter clareza, né, do porquê tu tá fazendo aquilo e recompensar. E recompensando o processo. Identificar qual é a recompensa que aquela atividade física me proporciona. Porque eu faço 2 vezes na semana, mas eu percebo, e eu faço de manhã, eu percebo a diferença nos dias que eu faço e nos dias que eu não faço. Quando eu faço atividade física, eu fico muito mais disposta, eu fico mais concentrada, eu fico com mais energia, eu fico com mais motivação nos dias que eu não faço. Só que hoje não adianta eu colocar uma meta para mim que eu vou fazer 3, 4 vezes na semana, porque eu não vou fazer. Eu tenho outras realidades que vão fazer com que eu comece uma semana, na outra semana eu vou fazer 2. Pare de fazer. Né? Então, eu acho que isso é importante para a motivação, a gente ter clareza do porquê, né, para que eu estou fazendo e saber o que funciona para si. Né? Porque a gente sabe o que é o ideal, mas às vezes o ideal não é o real. Né? Eu acho que é importante tu mexer o corpo, é tu fazer atividade física, mas também entender o que faz sentido para si. E às vezes eu gosto também de conversar com os alunos que eles chegam, muitas vezes deve acontecer contigo também, né, Lua? Tipo, eu quero iniciar atividade física, mas eu não gosto de fazer atividade física. Aí eu sempre pergunto pro aluno, tá, mas o que tu gosta de fazer? Eu gosto de brincar com meu filho. Eu gosto de jogar futebol. Então eu nem precisa gostar de fazer atividade física, de musculação. Mas faça para melhorar as coisas que tu gosta de fazer. É tu saber o real motivo, né? Eu acho que a pessoa, ela conta muita história para ela, né? Na vida, né? Então, é tu saber o real motivo. Eu gosto muito do Guto Galamba e ele é muito taxativo em certas coisas e uma delas é o primeiro motivo não vai ser o real. Aquilo ali foi construído pelo alter ego da pessoa, certeza. Então eu tenho que ir caminhar junto da pessoa até ela me jogar a realidade. E aí eu vou lembrar, né? Se lembra? Então a gente tem que fazer isso. Eu tive nessa caminhada de desenvolvimento pessoal, o primeiro livro que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre. Acho que é um best-seller aí. O Robert Kiyosaki, ele foi muito feliz naquele livro. E eu leio ele de 2 em 2 anos, porque a nossa mente muda, né? As percepções mudam bastante. Parece que é uma edição nova, né? Porque a gente muda, não tem como, né? A ligação é maior, aquela referência tu já entende, né? Ainda mais que ele é americano, ele deu totalmente a realidade americana econômica do negócio. A gente tem uma economia completamente diferente. E eu leio muito sobre economia também, geopolítica, etc. E eu fiquei fascinado com uma coisa. Ele treina, né, até hoje, porque ele é vivo, e ele tinha um real motivo. Qual que era o real motivo? Era ficar mais aqui nesse plano, justamente para ser mais rico. E o personal dele sabia. E tá tudo bem. E o cara vinha todo dia. Tipo, totalmente odiando, mas ele entendia que o porquê dele era muito forte. Cara, eu quero ficar bilionário. Eu já sou milionário, eu quero ficar... Então o cara entendeu o porquê e automaticamente ele consegue. Tinha um motivo para aquilo, né? Isso. Então, complementando um pouco até do que o Fê falou, né?
a gente precisa ter um motivo, né, para isso. Tem que ter um sentido para a gente continuar motivado. Por isso a importância da gente entender os benefícios. Porque como é que a gente vai se motivar? A gente precisa saber os benefícios da atividade física. E quando a gente não sabe. Então, por isso que eu acho que o primeiro ponto é a gente entender, assim, o que vai, né, nos trazer de recompensas, como é que eu vou me manter motivado, como é que eu vou me manter recompensado por isso. É saber das recompensas e pesquisar um pouco sobre também, né? Daqui a pouco conversar com um profissional da educação física, com um nutricionista, né? Enfim, eu acho que se inteirar um pouco mais desse assunto também ajuda muito. E um dos maiores consensos da ciência é que a atividade física faz bem para a saúde mental. Então, isso é indiscutível, né, gente? Olha como é importante a gente saber dos dados para vir a motivação e para poder fazer algo em relação a nós, né? Então, ter ações de compromisso também é importante. Se é um valor para ti a saúde, se é um valor para ti a questão do corpo, da mente, enfim, quais ações comprometidas tu tá indo em direção à pessoa que tu quer te tornar? Porque eu digo que os nossos hábitos são a nossa identidade. A gente não é o que a gente pensa. Eu acho que eu quero semana que vem começar. Não. O que é? O que está baseado na tua identidade? O que tu faz? As nossas ações. Eu digo que a gente é o que a gente faz. A gente é o aqui e agora. Não tem o amanhã, o passado já passou. A gente é esse momento. E o que eu tô fazendo nesse momento? O que você está fazendo nesse momento? Te aproxima da pessoa que tu quer te tornar ou te afasta? Né? Então, essa coisa, né, dos prazeres imediatos, dos hiperestímulos. Hoje em dia, as pessoas estão se sentindo recompensadas muito rapidamente, né? Com esses hiperestímulos. E aí, o que acontece? É muito mais difícil da gente parar e entender quais as outras coisas, né? O que vai fazer me aproximar da pessoa que eu desejo me tornar. Será que vale a pena, durante uma atividade física, passar por essas dificuldades, passar por esse sofrimento? Que nem ele falou, né, que no início, a gente só dói. Né? No início não é nada satisfatório. Então, a pessoa precisa entender, tá doendo, eu não tô sentindo diferença nenhuma no meu corpo, por que eu vou continuar isso aqui? Por isso que muitas pessoas desistem também. Porque não entendem que tem que continuar, tem que tolerar aquela dor naquele momento. Precisa tolerar aquela indisposição, aquele desconforto nas primeiras semanas. Né? Mas depois vai formando um hábito. Infelizmente a nossa geração tá cada vez mais cheia de mimimi e a gente não tá vivendo no desconforto. Isso me preocupa. Quando eu falo pro meu cliente pra tomar banho gelado e ele não toma, me demonstra muito isso, sabe? Porque o Wesley, ele gosta muito disso, né? A questão de ter o sacrifício justamente para tu valorizar a recompensa, né? Se tu come no melhor sushi de Porto Alegre, tu vai achar uma coisa normal, né? Então, tipo, isso vai cair na mesmice. E aí tu vai ter que ir para São Paulo, para outro país, porque não tem onde comer uma coisa melhor. Então, me preocupa muito e relacionado a isso, a gente tá vivendo uma geração que é a primeira vez na história, aí a gente traz os Sapiens na jogada, que a gente precisa colocar na nossa agenda se movimentar. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Hoje tem acesso a tudo. Não, é isso. Tem é Uber, isso, tem tudo, né? É isso. E aí me preocupa mais ainda porque a expectativa de vida, ela poderia estar muito maior do que ela tá, porque a gente fica refém só de remédio, né? Porque se eu falo se eu tenho 50% da população americana que é totalmente obesa, me preocupa esse dado, entende? Porque não vai chegar. Sobrepeso é 70%, 80%, então, tipo, cara, tu vai pensar, não tem como, né? Então a gente tem que colocar na agenda isso sim, e se movimentar, a gente foi feita para isso, né? E a saúde mental, o problema das pessoas também é a internet prejudica muito. Ao mesmo tempo que ela te ajuda, ela te prejudica. Né? Porque a pessoa vai lá e pesquisa, quero iniciar atividade física. Aí tem um influencer lá que diz, transforme seu corpo em 30 dias. Aí a pessoa vai lá e não... Obviamente, ela não vai transformar o corpo dela em 30 dias. E o cara é um modelo, né? E pra melhorar, né? Modelo. O exemplo do cara, meu Deus, né? O cara treina desde os 8. Só que ele não falou isso pra ela. Só que ele não falou. E outras coisas também que ajudam ele a ter aquele corpo. Mas ele tá ali e a pessoa vai se frustrando. Né? Então, a pessoa, eu sempre converso com... Nós aprendemos na educação física que tu vê o cliente tem que fazer uma avaliação física percentual de gordura. Eu já mudei isso há muito tempo. Então, não que não seja importante, se a pessoa valoriza a estética, ok, é importante, só que tu analisar como é que é o dia a dia daquela pessoa. Por que ela sente dor no pescoço? Então, como é que ela se posiciona no trabalho? Né? Como é que é a posição dela, se ela trabalha sentada, a posição do computador? Porque o fato dela sentir dor, isso afeta o humor dela, o psicológico dela, não dorme bem. Então, quando tu mostra isso para o teu cliente, que o fato dele não sentir dor, né, vem primeiro que a estética, porque às vezes a estética tu
preciso emagrecer, Só que depois que tu chegou nesse objetivo, ou aumentar a massa muscular, tu continua com a dor e ali um pouco mais magro, um pouco mais forte, só que tu não resolveu o problema do teu dia a dia, né? Eu acho que tem que olhar um olhar bem sistêmico, né? Bem sistêmico. Então, tu tem que fazer toda essa análise, né? Então, atividade física, musculação ou crossfit, ou treinamento funcional, pilates, as pessoas têm que fazer algum tipo de atividade física para melhorar aquelas atividades que elas gostam de fazer. Com a esposa, com o marido, É isso aí. filho. É sobre isso. Né? E na minha consultoria online eu tenho uma escala subjetiva da pessoa, uma autoavaliação. Eu faço 10 perguntas de 0 a 10. Como você está com o contentamento do seu corpo? De 0 a 10. O nosso trabalho ele é muito abstrato. O de vocês também. A gente não vende um produto, a gente vende um serviço, né? Então, para a gente ter micro checkpoints no processo de qualquer pessoa, a gente tem que tangibilizar ao máximo, né? Então, tipo, por isso que a avaliação vem colaborar também, mas eu trabalho com educação física desde 2008, tá? Eu tive muitos casos que as pessoas estavam bem, eu estava vendo, estava totalmente simétrico, a pessoa não se via. Isso que eu E aí que pergunta, né? Porque quando eu faço uma escala subjetiva, que é onde a pessoa mesmo dá essa nota, e aí tu começa a trabalhar as arestas justamente pra gente ter esse lastro, né? E a gente conseguir tangibilizar bem certinho, aí eu começo a entender como é que a pessoa tá se sentindo. Por exemplo, tem uma das perguntas que eu faço que é muito interessante, relacionada à tua pessoa que você modela, seja ela influencer, seja ela pessoa que você consiga ter o convívio, diz ela 10, quanto tá parecido com ela? Porque a pessoa sempre vai ter alguém que ela se espelha, entende? Agora ele falando de estética, vocês falando sobre isso, né? Até queria perguntar como é que vocês trabalham com alunas que têm distorção de imagem e até linkando essa questão da comparação, né? Assim, a blogueira fitness tá dando aquela informação que em 30 dias, não sei o que, conseguiu comendo aquilo e tal, não sei o que cada um coloca nessa dieta que faz, enfim, né? Como é que vocês trabalham com essas alunas, né? Que daqui a pouco dizem, mas eu não tô gostando, e vocês percebem que tá bem, assim, era o objetivo que talvez lá no início ela queria chegar, mas ela chegou e ela já tá querendo outra coisa. Eu acho que números não mentem. Eu tangibilizo tudo. Eu vou pro mais seguro possível, que eu começo a colocar a pessoa na realidade. Se eu fizer uma avaliação física bem feita, onde eu trabalho a questão funcional também, a pessoa vai entender como é que tá a postura, como é que tá o percentual de gordura dela, como é que tá a saúde de acordo com uma bateria de exames. Então, tu consegue começar a ter números na jogada e tu tira. Em casos críticos, eu peço para tirar foto. E a pessoa acompanha. Porque é importante. Porque se tu pega um bodybuilder, ele não faz avaliação física. Eu gosto da foto. Ele faz foto. Ele faz vídeo pro coach. Então, tipo, o coach tem o olho treinado. Justamente, eles não fazem avaliação física porque todo mundo vai estar com 2, 3% de gordura. Não é um dado que é considerável para eles, né? Então, a gente usa a foto também. Acho importante. Mas sempre pensando em tangibilizar. Tangibilizar, né? Tirar o emocional da jogada. Eu acho que é o mais difícil. E ser sincero com o teu aluno e com a tua aluna, né? Às vezes ele tem um parâmetro de físico que ele nunca vai chegar lá. E tu tem que ser tu tem que ser sincero com ele, né? Tu tem que chegar para ele e dizer assim, esse nível que tu está buscando, tu não vai conseguir, né? Nós todos temos um limite genético que a gente pode alcançar. Eu ser maratonista não vou conseguir, velho. Não adianta o meu sonho. Eu tenho uma pessoa de 110 quilos, não tem como fazer uma maratona. Ponto. Tu tem que buscar a tua melhor versão. Pode ter alguém que tu se espelha, aquele cara acorda de manhã cedo, ele treina, a rotina da alimentação dele, mas não tu querer ser ele, né? Porque tu não vai conseguir. Essa métrica de comparação é muito complicada, né? E isso te gera um distúrbio. Total. Porque, por exemplo, assim, essa distorção de imagem, às vezes a gente tem que ver o que é distorção de imagem, o que é vaidade, porque às vezes a pessoa é muito vaidosa. Ok, isso, tranquilo. Mas quando começa a partir para distorção de imagem, aí precisa também do acompanhamento do psicólogo. Porque o educador físico ele não vai conseguir fazer. A gente está 2 horas por semana, né? Eu não estou no lado da pessoa, né, entendendo coisas, né? Já vem o transtorno alimentar. Né? Muitas vezes está ligado ao transtorno alimentar. E aí ela ou ele quer buscar aquela melhor dieta para resolver o problema dela. Não é assim, não tem uma receita de bolo. Não tem. Cada um tem a sua história, cada um... tem gente que vai se adaptar melhor a treinar pela manhã, outros à noite. A gente sabe que pela manhã, fisiologicamente, é melhor. Só que tem pessoas que não funcionam de manhã. Então, para a rotina dela, é melhor às 21. A gente fala, não vai ser bom pro teu sono, enfim, mas é o único horário que ele tem. Então, é melhor às 21 do que não faz. Azar. Eu digo assim, a pessoa trabalha muito cedo, a pessoa trabalha cedo que não tem tempo. Então, eu dou a dica de assim, então vai dormir mais cedo e é para acordar mais cedo para treinar. Porque assim, a chance dessa pessoa ao longo do dia desistir de treinar
é muito maior. E se de manhã já fui lá, acordei mais cedo, mais tarde já me livrei. Mas concordo com vocês. Eu acho que melhor ir, né, dar o seu 1%, nem que for uma capenga lá à noite, mas pelo menos vá. Por isso que as 2 vezes na semana eu acho interessante inicialmente, para ela experimentar vários horários. Uhum. Sim. Um dia vai de manhã, um dia vai... E outra, né, pessoal, tem um paper bem significativo, um pouquinho antigo, mas tudo bem. Ele comprovou que teve ganhos de performance treinando sábado e domingo só. Então, cara, não tem desculpa, velho. Porra, pelo amor de Deus, qual é a academia que não abre domingo hoje, velho? Meu Deus, eu sou de Cachoeirinha, tá, pessoal? Cachoeirinha são duas academias que abrem domingo, mas aqui em Porto Alegre, pessoal. Pega uma rede Smart Fit, pô, tem até 24 horas, né, por favor. Então, acho que é bem válido não dar desculpa. E, cara, domingo pra mim é um baita dia de treinar. Exato, e em questão de... Uma coisa é inspiração, outra coisa é comparação. Isso. Eu acho que é válido a gente se inspirar lá na blogueira lá que acorda cedo, e daqui a pouco tu também começa a acordar cedo, e aí tu começa a gostar. Inspiração. Agora, cuidado com comparações. E outra, né? Siga alguém... tênue, né? Uma linha muito tênue. Siga alguém de credibilidade, por favor, né? Sim. Por favor, porque assim, blogueira por blogueira, só por fazer merchan ou algo do tipo, a gente não tá na vida dela, a gente não ganha milhão, a gente não tem amanhã livre. Academia... Porque ali a gente tá comparando uma vida com a tua vida. É sobre isso, é isso aí. E os acidentes que tá ocorrendo hoje em dia, as lesões nas academias por exercícios que não existem, né? Uns exercícios mirabolantes ali, mas a famosa, o famoso estão fazendo. E outra, né? Ninguém sabe os bastidores, né? As pessoas, uma grande maioria das vezes, não estão naturais. Não. Cuida. Exatamente. Cuida, porque... A mamãe, né, que tá com o bebê lá de 1 ano e tá com o corpo da barriga definida. Como, assim? Então, não sabemos, gente. Eu não sei os bastidores da vida dela. E a maioria das pessoas, né? Tanto as pessoas que estão muito acima do peso e essas pessoas, vamos dizer assim, extremamente fit, elas também têm transtornos. Né? Tem, total. Porque elas têm, se elas não vivem aquela bolha fitness dela, ela não consegue ter um convívio social, né? Por exemplo, ele tá lá, vai tomar... não precisa tomar cerveja, vinho, mas tem uma batatinha, não posso comer isso. Não posso. Então, te torna um chato, né? A gente tem que cuidar, né? Porque eu trago muito pro meu primo o exemplo do Wesley, que eu sou muito fã dele. E ele vive um pouco... Completamente workaholic, né? Tem que cuidar, né? Ele não é métrica, né? A gente tem que cuidar, porque é uma pessoa que me inspira muito, mas eu tenho que cuidar com comparações, né? Daqui a pouco... porque eu, de fato, gosto, eu sou bem disciplinada, assim, e eu gosto de ter uma rotina, eu gosto de acordar bem cedo, eu gosto de dormir bem cedo. Sei dos benefícios disso, trabalho, estudo, né? Isso. Mas a gente tem que cuidar, porque daqui a pouco tem um evento que alguém importante me convida, né? Meus colegas, enfim, minhas amigas, familiares, e aí daqui a pouco eu deixo de ir. E a gente tem que cuidar pra ir. Será que eu quero ir? Será que eu devo estar me aproximando? Será que isso é um valor pra mim? Ou não? Então, cuidar nessas escolhas. Sim, tem um equilíbrio aí também. É isso aí. Tem que ter um equilíbrio, uma flexibilidade. É isso aí. Até porque a gente vive no coletivo, né? Sempre lembra a Jéssica, né? Exato. A gente não foi feito pra ficar numa bolha, né? Por favor. Porque a gente tá ajustando algumas coisas e perdendo outras que são importantes também, né? Bom, outras perguntas aqui, né? Que a Jéssica separou. Vamos tentar. Acho que se vocês têm algum conselho, né? Para superar a resistência inicial das pessoas que têm dificuldade em iniciar uma atividade. Sim, eu acho que primeiro a gente tem que desmistificar que a atividade física só é feita dentro de academia. A gente tem muito produto legal na internet. Tem academias online que é bem legal, com um valor super acessível. Tem um personal que eu gosto muito dele, que ele fez uma academia online de verdade, R$ 49,90. 6 da manhã tem aula de yoga, 7 aula de funcional, 8 pilates. Cara, só tem que é lá do Rio de Janeiro, o site, o Lapa. Cara, só tem que abrir o site do cara, mano. Tu tá no teu sofá. Mas a pessoa fala assim... Tem pessoas que isso também não funciona. Tem pessoas que Luan, eu não consigo. Eu, por exemplo, se eu vou... Eu não vou fazer. Não, tudo bem, mas a questão... Tudo bem. Eu preciso daquele compromisso público, eu falei. Mas tu entende que a historinha pode acabar. A gente não precisa contar a historinha. Eu tenho resistência com a academia porque eu não tô com o corpo legal. Sim. Azar. Entende? Sim. Então a gente tem que entender que tu tá no teu quarto, tu tá na tua sala, entende? Pode fazer. Sim. Entende? Tem acesso. Tem acesso para todo mundo. Isso. Tem opções para todo mundo. Isso. Muitas desculpas, né? Pô, na pandemia, como é que foi pra te vir na pandemia? Eu liguei meu celular praticamente 8 vezes por dia pra dar aula. Cara, aqui tem uma vassoura aí? Tem. Então traz a vassoura, fica no sofá que eu já vou fazer um búlgaro. Não, já vou fazer um búlgaro já. Não, vamos fazer, entendeu? Porque, cara, a pessoa tá adoecendo. A velocidade da doença começou a aumentar muito num período... Eu também entro meio em dicotomia sobre a questão, tá? Porque as pessoas sempre reclamaram que a vida era muito corrida. Legal. Tá, mas eu parei a tua vida 1 ano. Aí tu também acha ruim? Pô, me ajuda? Pô, me ajuda?
A ansiedade era porque a vida era muito corrida, eu não conseguiria estar. Legal, tá, agora tu para, olha pra tua casa, olha pra tua união, e aí tu também tá ruim. Pô, me ajuda, entendeu? O que tu quer? Vamos de verdade. Mas eu ligava 8 horas por dia meu celular justamente pra dar aula. Tive alguns clientes que eu tive que atender no Marinha. O cara falou, Luan, não funciona. Tá, mas, cara, de verdade, vai ficar 20 metros de mim, tu vai ter álcool gel, a gente vai estar de máscara no Marinha aberto. Vamos? Vamos. Tudo certo. Vamos pro Marinha, por exemplo. Então, assim, acho que a gente tem que parar. Recurso tem. Sim. Tem. Muito. Tem muito. E não importa o que tu queira fazer, entendeu? Só que, assim, a maioria das dores que as pessoas contavam, tipo, eu não estou legal, eu sou obeso, não tenho o que fazer. Cara, tem. Tem. Até pra te depois evitar essa métrica de comparação, que é muito desleal, eu entendo total. Tu chega lá, tu vê um cara completamente, né, condicionado e tu tá ali com o teu peso de 10, eu mega entendo, a pessoa quer ser também, mas o cara tem 15 anos de treino, né, pessoal? Então a gente tem como parar de ouvir essa historinha que a gente conta pra nós mesmos, né? Então, acho que mais tem recurso hoje. E essa ideia da academia online foi muito legal. Tem outro que é o Norton Mello, que ele tem a Core hoje, que é um personal também fantástico na pandemia. Ele abriu um Instagram fechado, onde ele dava aula 8 da manhã e 20. Eu fiz vários treinos com ele. De 30 minutos. E ele cobrava R$49,90, R$29,90. Ele fazia lives de graça. Eu fazia as lives dele. Começou assim, mas depois ele fechou. Começou assim, depois ele fechou. Aí ele fechou pro Instagram fechado dele. Treino com o Norton. Pô, baita ideia. O cara ficou milionário, né? Bota aí 10 mil pessoas pagando R$29,90. Curiosidade, os alunos de vocês que fizeram aula na pandemia online, alguns permaneceram online, se adaptaram a essa forma de fazer? Porque nós da psicologia tem, claro, é diferente, outra área, né? Nós, muitos pacientes meus de Porto Alegre, na pandemia, fizeram online e seguiram depois online. Para vocês isso teve? Eu tenho ainda alunos online, né? É 100% online, que nem são de Porto Alegre, mas eu digo para eles mesmo, para eles contratarem um personal online, o personal que ele procurou presencial, ele tem que ser muito ruim, né? Porque, tipo assim, ó... mas por que eu digo isso? Não de conhecimento técnico, eu digo de atenção para o cliente, sabe? Não, porque se a pessoa não consegue... Até esse meu aluno me relatou, o meu personal não me dava atenção, ficava no celular. Cara, celular. Sabe? Eu já comentei isso. E aí eu... Complicado. E aí nossa, então pensa bem, por que eu disse disso? Porque no momento que tu posiciona, o aluno posiciona o celular, mostrando a câmera, a academia, ele está de fone, eu vou acompanhando ele, né? Faz isso, faz aquilo. Primeiro eu demonstro os exercícios. Mas eu penso assim, se ele está me procurando online, é porque os outros não estão dando atenção para ele. O mínimo, sabe? Eu, quando atendo a Fernanda, ela sabe, meu celular está sempre desligado, guardado. Por quê? Porque eu tenho que dar atenção para ela naquele momento, né? Então, isso eu vejo hoje em dia nos condomínios. O aluno tá fazendo e a pessoa no WhatsApp, tudo ali chega a me dar fazendo Pix. Esse dia eu falei pra Jéssica, o personal tá fazendo Pix, velho. Pô, no meio do treino. Entendeu? Eu acho que essa questão de necessidade foi muito, tá, Fê? Da pessoa continuar. Porque, por exemplo, um cliente meu foi pra Portugal. Mas pra gente também. Eu confesso que no começo da pandemia, a minha cliente deu a ideia. Eu não tinha pensado nisso. Mas vamos fazer online. Vou te falar de tarde, ver se eu vou fazer. Tipo, uma resistência, né? Puta merda, né? Como é que a gente vai fazer essa questão, né? E, cara, depois que engrenou, se ela não tivesse me dado essa ideia, provavelmente eu ia lutar um pouquinho mais. E, pô, pessoal, a gente tem uma renda ativa, né? A gente tem que estar pra ganhar. Então, a gente é autônomo, é bem complicado. Eu não posso parar vou parar 6 meses, um semestre sabático. Isso pra mim não existe ainda, tá? Tô trabalhando pra isso. E hoje as desculpas ainda diminuíram mais ainda. Por quê? Porque antes, vou viajar. Hoje tu leva o teu personal pra onde tu... E aí então, hoje... tem alunos que vão pra São Paulo... É sobre isso. Leva o teu personal. Antes só tinha muito na psicologia isso. Ainda mais agora, por exemplo, o pessoal tá de férias, vai quinta, volta terça. Cara, tu já viu as academias daqueles condomínios fechados, aquilo ali é um absurdo. Lindas, maravilhosas. Eu sempre peço pro aluno fazer uma filmagem antes da academia. Pra te habituar, né? Depois Claro. O treino vai ser, por exemplo, membro superior, costas. Aí ele posiciona lá nos aparelhos, deixa o celular no cantinho e eu vou acompanhando. E o fone totalmente também personalizado, não incomoda ninguém, né? Cada um no seu quadrado, tá tudo certo. Ele leva o personal pra onde ele quiser. É isso abriu uma vertente boa. Não tem desculpa. Mas eu acho mais importante também, aproveitando que o Vini é Nutri, é acompanhar muito a comida. Tem uma frase que eu ouvi muito legal do Caio Carneiro que ele fala, né? Alimente o corpo que você quer ter, não que tu tem. Isso aí bate pra mim muito. Porque tu simplifica muito, né, o que é essa história que a gente conta pra gente. Então, mesmo que tu treine, tem um estudo também comprovando, né, se tu tiver grana pra uma coisa só, pra fazer uma dieta, pra treinar, qual que tu prefere? Qual que tu tem que exercer? Treinar, porque pelo menos treinar tu não vai morrer do coração.
Então a gente tem que cuidar isso, né? Mas a questão sempre é tu fazer isso justamente, né? Cuidar também da dieta. A gente tem que entender que tudo tem matriz, tudo tem mais fatores, porque no treino eu vou chegar até um limite. E aí eu vou ter que, oi, tudo bem, a gente tem que abrir uma outra porta, que a do treino já, esses 9, 10 quilos a gente perdeu e tá legal, tá tudo certo, mas a gente precisa continuar, de uma certa forma, muito mais especializada. Então a gente tem que também ter esse conhecimento e trazer a pessoa para esse mundo do saudável, né? Porque, poxa, se tu não tiver uma rotina de comida, o que eu vou saber? Como é que eu vou saber que tu vai performar? Mas tem que ter um cuidado, que eu acho importante por exemplo, assim, quando a pessoa vai iniciar um planejamento alimentar, é não cortar tudo que ela gosta. Não, jamais, né? Por exemplo, ela tem hábitos alimentares, ele come doce todos os dias, toma Coca-Cola. Provavelmente ela já consultou com alguma nutricionista ou já pesquisou na internet e ela sabe que não tem que ir. E no momento que tu só reduz a quantidade de açúcar durante a semana, ela já vai ter um baita resultado. Então, por exemplo, se ela toma Coca-Cola todos os dias, vamos tentar na primeira semana tomar Coca-Cola 4 vezes na semana. Ou diminuir a dosagem diária, né? Tomando 500 ml, toma 200. Toma pequenininha, aquela garrafinha pequena, e ela, porque aquilo dali vai motivando, ela vai vendo o resultado. Então, daqui a pouco, ela vai reduzir para só no final de semana. Só que no momento, qual é a melhor dieta? Eu sempre digo, a melhor dieta é aquela que tu tem aderência com ela. Né? É isso aí. É isso aí. E o que me preocupa é a questão também de não ter um planejamento ou ter um mais flexível. A Jéssica sabe, nosso treino é muito pesado. Então eu falo pra ela, ó, a gente vai entrar no mês tal, eu preciso que tu descanse mais, eu preciso que tu não corte algumas coisas, tipo de sono, tu tem que comer certinho, justamente porque, cara, o pré e o pós do treino conta muito pra performance no treino. Então se a pessoa não tiver pelo menos uma rotina, tu pode comer o que tu quer. No começo, antes de eu conhecer um profissional, mas pelo menos come todo dia a mesma coisa, tu já me facilita, porque eu não sei quando tu performa com aveia, com não, o espaço de tempo que tu tem que dar do pré-treino. Se tu comer uma coisa com uma oferta calórica muito alta, por exemplo, não é um espaço de tempo diferente do que... Então, tu tem habilitação para isso, eu não vou entrar, mas pelo menos é a questão da rotina, de tu comer, pelo menos assim, ó, porque, vamos lá, a primeira vez quando eu fui no Nutri, o cara me perguntou, tá, o recordatório, vamos ver na última semana o que tu comeu. Nem um dia eu repeti. Nada. Tipo assim, ele me olhou, pô, tu não tá me ajudando, entende? Então a gente tem que pelo menos ter uma rotina de comida, né? E a gente planejar certinho as coisas, porque eu me preocupo com o treino. Porque tu tá com uma coisa, o personal, tá, pessoal? Eu tô com uma coisa montada na minha cabeça, um plano B. Se a pessoa saiu na festa e não dormiu, eu vou ficar mais conversando com o cara, porque não tenho como, não tem como performar com o cara, e a chance de lesão aumenta muito o risco, entendeu? Aquele aluno, por exemplo, de vocês que chegou tarde, ou foi numa festa, ou tá de ressaca. E aí ele tem treino às 6 da manhã, marcou com ele às 6 da manhã e apareceu lá. Ele vai desmaiar durante o treino, ele vai se desmotivar, porque ele vai dizer, putz, isso não é pra mim mesmo. Ele, daqui a pouco, mexe no horário, ou primeiro, né, gente? Uma coisa que eu sempre trago, durma bem. O sono assim, é um dos pilares, é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, que eu digo, né? Pra gente poder ter uma boa recuperação ao longo da noite e poder estar bem durante o dia, seja pra treinar de manhã, seja pra treinar de tarde, mas pra ter um bom desempenho, né, ao longo do seu dia. Então, só que às vezes, né, Jéssica, o ideal é ter o cuidado com o sono, óbvio, mas nem sempre se consegue dependendo do contexto, né? Agora lembrei que o Luan falou, por exemplo, eu tenho um filho, né, dorme super bem, mas tem noites que ele tá doente, que ele acorda várias vezes, que eu durmo super mal. Então, eu também vejo como uma atitude de autocuidado comigo. No dia que eu tenho treino, que eu não dormi nada, eu não tenho condições. Já aconteceu várias vezes, eu falava, Vinícius, não vou conseguir ir. E tu tem que ter um corpo forte para aguentar isso. Exato. Né? É isso aí. Porque se tu tem filho pequeno, tu não vai dormir, tu não vai conseguir dormir 8 horas, tu vai acordar várias vezes na madrugada. Só que se tu não tem um corpo forte, tu não aguenta. Assim como tu não vai aguentar o estresse do trabalho, né? Então, às vezes, eu não consigo dormir bem. Ok, faz parte. Porém, tem um corpo forte para aguentar isso. E assim que possível, tu tenta ajustar. Entender o seu limite, porque já várias vezes aí que eu dormi mal, que eu falei pro Vinícius, ou eu não vou conseguir fazer, ou então eu descia na minha academia, encontrava o Vini e falava, Vini, não dormi bem, e ele dizia, então, vamos fazer um treino mais leve. Um alongamento, relaxamento, uma massagem, que ele também faz shiatsu, então ele me ajuda na minha coluna. Porque tu tem que sair do treino, o teu dia tem que ser melhor do que isso aí. tu entrou aqui. Sim. Se tu tá treinando alta performance, aí é outra conversa. Tu vai passar o dia com dor muscular, que eu me refiro, né? Ok. Mas se tu não treina alta performance, tu tem que
sair do treino melhor do que tu chegou. Exato. Essa programação é muito importante, porque eu, por exemplo, eu sou muito exigente em relação a treino, a várias coisas da minha vida, enfim, né? Não. Então, eu tento, óbvio, né, não tenho filho, e ainda penso quando eu tiver filho, né? Eu sei porque a Fê me conta como a experiência dela, as minhas outras amigas mamães também, e eu tenho isso, assim, de como é que vai ser o meu sono, né? Porque hoje eu consigo me organizar, hoje eu consigo estar bem pra treinar, e olha lá, né? Porque às vezes eu também não tô bem, é normal, né? Por mais que eu me cuide. Então, avaliar assim, se organizar. Que horas eu vou dormir, que horas eu vou acordar, se não tem como, né? A gente entender que, bom, então eu não vou poder dar o meu máximo. É isso aí. Porque Acolhimento. eu tenho um filho de 1 ano, 2 anos, então eu não vou poder dar o meu máximo, né? É isso aí. Então hoje a gente vai se preparando, engravidei? Então tá, agora eu já sei que eu vou ter que pegar um pouco mais leve comigo nesse sentido. Porque assim, a minha exigência, pra mim, é saudável, porque primeiro, faço terapia semanalmente, eu converso com o meu personal, eu tento me flexibilizar ao máximo em relação às minhas exigências, né? Tento cuidar de mim ao longo desse tempo. Mas eu sei que muitas pessoas pegam pesado, tem a questão da rigidez e a gente tem que cuidar com isso também. Né? Outra coisa pra gente cuidar. Então, acho que para essas pessoas talvez seja mais fácil se motivar, né? Por exemplo, antes de ir na academia, eu não negocio. Eu posso estar cansada, eu nem paro pra observar como eu me sinto. Eu boto minha roupa e vou. Que se tornou um hábito. Se tornou um hábito, já tá ali, é uma coisa completamente automática. Eu não sei se eu tô bem, se eu tô com É como dor de tomar cabeça banho. ou não. Como tomar banho, como não tomar adianta. banho. Eu pego minha roupa e vou. Às vezes eu chego lá e digo pra ele, tô cansada. Mas foi. Mas eu tô lá. E daqui a pouco rendeu um monte de treino. Consolidou o hábito, né? Isso aí. É isso aí. É isso, a gente vai consolidando. É isso que a gente precisa entender também, né? Mas eu acho que o acolhimento, assim, eu já cansei de cancelar treino e tomar café com o meu cliente. Eu tomo uma aguinha, tranquilo, vamos dar uma conversada e a gente reprograma esse treino. Eu já cansei. Porque quando a pessoa chega sem te dar um feedback, um briefing antes, é complicado, né? O cara já teve cliente que chegou de festa direto. Vamos, sou super pilhado. Sim, tá com Red Bull até. Então não botou na veia no Red Bull porque não quis, né? Não, cara, se de verdade, tu vai recuperar esse sono, tu tem depois dos 30 anos, vai recuperar uma semana esse sono, ó, velho. Sim. Vai, entendeu? A gente reprograma esse treino, tá tudo certo. Eu não gastei pra estar aqui, eu já tô na academia, então tá tudo tranquilo, vamos reprogramar. Acho que a parceria é válida, né? O acolhimento nisso aí, né? Com certeza. Obrigada, Fê. Com certeza, isso é muito importante, Muito obrigado. Né? O tratamento do personal com a gente, que eu estava falando, né, antes, é muito importante, gente. Se tu percebe que o teu personal fica no celular, ou se tu percebe que o teu personal não tá te dando atenção, é complicado. ou que ele tá te tratando de um jeito assim, diferente, por caso, ou ele chega sempre cansado, ou sempre atrasado, que eu já ouvi falar isso várias vezes, mas ele tá sempre atrasado. Ele tá sempre atrasado, né? Eu tô aqui esperando ele e não chega. Gente, isso pra mim, desculpa, mas não tem. É o compromisso, né? É o compromisso do cliente. Cara, a gente não pode, a gente como prestador de serviço, a gente não pode confundir amizade com, a gente tem uma relação comercial ali. E a gente tem que entender quem contrata quem. Ponto. Se a pessoa tem o hábito de chegar atrasada, eu tô ali, velho. Não tem. Entendeu? O meu papel eu fiz. Se fosse ao contrário, era outros 500, mas não tem. Tem uma relação comercial. Ninguém é amigo de ninguém. Né? E a gente tem que prestar sempre ter essa noção, assim, sabe? Que é uma parceria, não adianta. Assim, mas eu fico um pouquinho mais contigo no treino. Não, meu horário era esse. Eu tenho coisa, eu tenho compromisso depois. Tem um cliente depois. É isso aí. É isso aí. Então, eu acho que a gente tem que cuidar com isso também. Né? Com certeza. Olha, eu tava vendo aqui as perguntas que a gente... Já foi tudo respondida pelo bate-papo? Respondendo, assim, naturalmente. Sim. Né? Mas, sim. Bom, então eu só vou falar aqui um dado, né? A recomendação da OMS é que adultos façam atividade física de 150 a 300 minutos de aeróbico moderado. Isso. Que aeróbico é a atividade mais estudada, assim, né? Então, por semana. Então, isso para vocês entenderem o quanto que é importante. E quem faz menos disso, quem não atinge essa quantidade de atividade semanal, tem de 20% a 30% maior de chances de morrer. Então, a gente tem que cuidar muito e levar a sério a prática de atividade física, e aí inclui musculação, aeróbico. Aeróbico é com certeza, tá, gente? Então, crossfit, musculação, corrida, bike... O que vocês... Esporte também entra aí. Esporte. Respiração tem que estar ofegante, tá? Só pra ter métrica. É isso. E atividade moderada. Moderada é justamente por isso, tá? Não é dar aquela caminhada. Então, só para deixar claro o que é atividade aeróbica, né? Então, é uma atividade, as atividades mais tradicionais, assim. Caminhada, corrida, natação, né? Bicicleta, são atividades contínuas, né? Então, por exemplo, assim, joga tênis. Tênis é uma atividade que a gente chama de anaeróbica, porque ele corre, para...
Né? Então, a atividade aeróbica, ela é contínua. Então, por exemplo, assim... intervalado, né? Tu vai fazendo essas oscilações, né? Importante. Então, por exemplo, às vezes as pessoas, ela é sedentária. Qual atividade aeróbica eu tenho que fazer? Às vezes tu nem deve fazer. Primeiro tem que reforçar o teu corpo. Primeiro tem que ir no médico, né? Pra ver como é que tá essa joinha, né? Exemplo, por favor. Tem dores crônicas? Tenho dor no joelho, dor nas costas. Então, primeiro vai num ortopedista. Dependendo se está muito acima do peso, a partir de 35 anos, consulta com um cardiologista. Total, também, é isso aí. Né? Porque é ele que vai dar a liberação. Se tu pode ir num ritmo leve, moderado, intenso. A partir daí, tu monta o treino do teu aluno. Né, é isso aí. Eu acho que assim, também a gente tem que pensar, quando a gente vem falar esse dado e o Vini reforçar, tem que ser ofegante justamente porque a adaptação que tu faz, né, no teu corpo que gera a tua melhora. Pessoal, quem treina força sério vai ficar dolorido sim. Não tem como não fazer. E aí a gente tem todo o suporte de descanso, de nutrição e etc. para fazer, né, o que a gente faz teoricamente de estímulo forte no treino para fazer essa recuperação. E o jogo do progresso é esse. Por isso que o dado é moderado. Por quê? Porque a gente tem que sair da inércia. A gente tem que sair da inércia. E pode ser qualquer uma. Por exemplo, tá? Eu acho legal o equilíbrio de 3 coisas. Força, aeróbico e mobilidade. Acho legal. Por quê? Porque se eu faço um treino, por exemplo, de musculação muito forte, eu vou ter uma dependência que o meu coração não vai deixar eu continuar. Porque eu tô muito ofegante. Treino de perna, por exemplo. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio dessas 3 valências justamente para eu conseguir performar, seja no que for. A mobilidade, por exemplo, eu faço num horário completamente diferente do meu treino, porque eu foco literalmente em ganhar, né, amplitude de movimento, não compensar no meu dia a dia, porque a gente fica ali 15, 14, 16 horas de pé, né? Então a gente, por exemplo, personal, vocês completamente diferente o treino, é completamente diferente os desvios, etc, os vícios, né? Então eu acho que dito que se a gente tiver essa tríade muito bem fundamentada e de verdade, tu pode fazer na tua velocidade, tu pode fazer de um jeito que tu quiser, se tu conseguir colocar no teu dia a dia, isso vai ser muito válido. Porque se a pessoa é sedentária, ela está querendo iniciar uma atividade aeróbica, ao ar livre, enfim, ou na academia, a caminhada para ela já é suficiente. Né? Então, ela vai estar caminhando ali 15 minutos, ela já vai estar super cansada. Na semana seguinte, passa para 20 minutos. Vai aos poucos aumentando. Isso aí. Por que as pessoas se frustram? Eu quero começar a correr. Sai correndo 15 minutos e aí não aguenta, fica 5 meia dias quadra. Não, meia quadra e já se frustra, puta, não é pra mim. Então, troca. Eu gosto sempre de trabalhar com blocos, né? Se a pessoa é sedentária, está iniciando, por exemplo, blocos de 5 minutos. Caminha 4, corre 1, trote. Faz isso de 20 a 25 minutos. Foi tranquilo? Então, caminha 3, corre 2. Isso aí. Né? Num ritmo moderado. E, lógico, aí tu tem outros fatores que tu vai ensinar o teu aluno a ter a percepção de esforço naquele momento que ele está correndo. Né? Entender o que está acontecendo, né? Ele tá parando por quê, né? De Fadiga esforço, né? ou daqui a pouco o meu coração está muito acelerado. Isso, tem que ter essa percepção. Essa questão dos benefícios eu acho muito importante. Até esse dia eu estava perguntando para ti, né? Eu tava dizendo que eu estava com vontade de começar a correr, porque eu faço bike todos os dias, né? Que eu estava começando a correr. E aí a gente estava pensando se seria bom ou não para mim. Então, por isso que é importante primeiro a gente saber, né? Eu quero começar a correr, mas será que vai ser bom para mim? Será que vai, em questão do meu objetivo estético, em questão do meu objetivo de saúde? Eu nunca corro. Então, como é que vai ser no início? Será que eu vou querer passar por esse processo? Entender o porquê tu quer começar a correr. É isso aí. O primeiro ponto. É isso aí. Tu tem que ter a resposta. Por que eu quero começar? Porque, na verdade, quando eu vou pra praia, eu gosto muito de correr na praia. Então, eu pensei, por que eu não corro aqui em Porto Alegre, né? É por tudo energia, né? Pela brisa, etc. Não, maravilhoso, óbvio, né? E daqui a pouco eu sei que gasta mais energia, dependendo, né? Gasta mais caloria, né? Então, porque eu fico 1 hora na bike, naquela coisa, né? Isso da bike é um grande dilema que as pessoas perguntam, qual que queima mais, tá? Isso não é bem verdade que a esteira queima mais. A esteira, ela vai queimar mais se, por exemplo, assim, ambos forem feitos na mesma intensidade, por exemplo. Por quê? Porque a esteira, tu tá correndo, tu tem mais massa em movimento. Só que vamos dar um exemplo que tu não gosta de correr. Então, quando tu for correr, tu vai fazer num ritmo muito devagar. Tu não gosta daquela atividade. E bike, tu vai para as aulas de spinning, tu adora. E tu põe numa intensidade fantástica. Então, para ti é melhor a bike. Então, não existe uma regra. Agora, se ambos forem feitos na mesma intensidade, aí tu pode dizer que tem a esteira, porque tu tem mais massa em movimento, mas tu tem que ver qual atividade tu gosta mais de fazer. Né? E outra, né? Tem que entender só que os movimentos são contrários, não é concêntrico ou outro excêntrico. Um eu faço força contra uma resistência e o outro eu freio o meu movimento. E detalhe, tá, pessoal, o que eu vejo muito, o Vini deve ver também, é a vestimenta, né? Se tu quer correr, tem um tênis de corrida, pessoal.
Se tu quer caminhar, tem um tênis de caminhar. Se tu quer treinar força, tu tem treino de treinar força. Tu não me vem treinar com Adidas de corrida força que tu não vai dar. Entende? Cara, não é pra ser caro, não é pra ser nada. Mas assim, eu quero fazer caminhada 1 ano. Compra um bom tênis. Por quê? Porque tu vai, assim, ó, vai prevenir muita lesão de joelho. Mulher, assim, ó, pela zona Q ser maior, tem mais um índice maior de lesão no joelho. Então tem que cuidar dessas coisas. Porque teoricamente tem algo benéfico que daqui a pouco tu tá fazendo algo maléfico, né? E aí vai parar o projeto. O que eu posso, e eu quero que as pessoas entendam que tem que ser constante. Constante. Né? Eu tenho equipamento certinho pra isso, né? Ou assim, ó, não tem um tênis de corrida só, faz de pé no chão, não tem problema. Exato. Tentar sempre você está iniciando, correr, caminhada, enfim, no plano. Isso, né? no plano. É isso aí. Tá descida, subida. Isso. Ou se já está num ritmo Maravilha. que tu já está correndo. Dominando, né? É isso. Então, corre no plano e se for em volta à quadra, tem uma descida, uma subida, alivia ali, depois no plano corre de novo. Né? É a pessoa ser curiosa, né? Só ser curiosa. Pô, por exemplo, a Netflix hoje, pelo amor de Deus, tem um collab da Netflix com a Nike que te dá de treino em casa. Cara, como que tu ia ter isso há 5 anos atrás? A gente tem um programa diário, em TV aberta de atividade física, vida saudável. Cara, 10 anos não existia isso, né? Eu acho que um dos grandes precursores em questão de TV aberta foi o Márcio Atala, onde ele fez uma preparação do Ronaldo, no Fantástico, que ali eu acho que foi um bom pra nossa área, porque a gente conseguiu desmistificar muita coisa sobre o profissional da educação física. Tu viu um cara mais vizinho, tu viu um cara com um relógio legal, tu viu um cara com uma comunicação completamente diferente. Isso foi há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então ali, desde ali, a gente tá nessa construção do, cara, o quanto é importante o educador físico para isso. Então a gente tem que ter tudo certinho para os equipamentos para acontecer tudo na forma mais tranquila possível, né? E a pandemia ajudou muito a nossa área, né? Ajudou. Porque as pessoas que mais ajudou. vieram a óbito, infelizmente, foram pessoas sedentárias, né? E sobrepeso, né? Sobrepeso. Então, isso a mídia até ajudou no sentido incentivo. Assim, os atores, enfim, fazendo atividade física em casa. É isso aí. Isso acabou, eu tenho que fazer, porque senão eu vou numa próxima pandemia, enfim. Então, tocou num ponto de dor da pessoa, né? E hoje também já está super evidenciado, mas não se sabe bem o mecanismo, mas, por exemplo, assim, pessoas que têm mais musculatura nos membros inferiores, tá? Essas pessoas, então, eles pegaram através de ressonância, essas pessoas que são bem exercitadas nos membros inferiores, uma melhora cognitiva, risco menor de Alzheimer, demência, Parkinson, né? Eles não sabem bem o mecanismo, mas tem total relação entre membros inferiores com a parte cognitiva. Interessante. Que agora assim, tu abre essa vertente, agora vem mais incentivo pra ciência pesquisar isso, entendeu? Mas tu já abre uma porta muito grande pra gente continuar. Não, agora a gente vai ter que entender um pouquinho mais isso, que já foi o start, né? Já foi o primeiro passo. Os médicos, eles tinham uma tara por pilates, né? Meu Deus. Pilates. Coluna Pilates. Azar. Só Pilates. É isso aí. Agora não, agora é musculação. Agora parece que o Pilates terminou. E o Pilates é uma ótima atividade. É uma ótima atividade também. Claro, né? Sim. Mas antes era só Pilates, agora não, tem que fazer musculação, reforço. Não adianta só o Pilates para quem tem reforço muscular, por exemplo, uma idosa ou, sei lá, uma Acho que complementa, né? Quanto a pessoa mais velha, mais ela fica dependente da musculação. Né? Interessante. Porque ela precisa de força para exercer as atividades do dia a dia dela. Levantar, pegar um objeto, carregar uma sacola. Chegando, né? Cara, a gente treina justamente pra gente ir no banheiro fazer o número 2 ou o número 1 de forma autônoma o resto da vida. A gente tem que entender isso, né? Exatamente. Por isso que eu ia até fazer essa pergunta agora. Então, por que vale a pena iniciar a atividade física? Né? Eu acho que essa é a pergunta central aqui. Diminuição do risco de Alzheimer, melhora da memória, a questão da regulação, né? Tu vai dormir melhor, vai ter uma regulação emocional melhor. Questão da depressão, diminui o índice de depressão, ansiedade, obesidade, né? Eu acho que a gente fica muito menos suscetível à sorte da vida, se acontece ou não. Eu acho que a gente começa a jogar ao nosso favor e a gente começa a se proteger de algumas coisas que, teoricamente, nas faixas etárias vão vir, ou ficar muito refém de fator hereditário. Por exemplo, tem nossa família, minha da Jéssica, a gente tem um probleminha circulatório que, cara, todo mundo tem. Se eu treino ou não, eu tô comprando esse risco de combater esse problema hereditário e não vir pra mim uma hipertensão, por exemplo, e eu consigo combater isso treinando, entende? Acho que a gente fica muito menos suscetível à sorte de acontecer ou não. E outra, a gente é muito bem fundamentado hoje.
cara, se eu faço isso, eu como isso, eu vou isso a mais pra frente de questão de faixa etária. É ponto, entende? Cara, o embutido, se tu continuar embutido, tu vai entender que tu não vai chegar numa faixa etária absurda. Por quê? Porque tu vai ficar muito suscetível à sorte de tu ser o desvio, mas não ser a regra, né? Entende? Sim. E isso, às vezes, é longo prazo. Então, o longo prazo, a pessoa não dá bola. Não dá bola. Né? Mas, por Isso exemplo... é recompensa imediata. Isso. E eu sempre digo assim, qual a tua idade? 30 anos, 35, ok. Até aqui o teu corpo aguenta. Tudo que tu fez de errado, o teu corpo aguenta. A partir dos 40, teu corpo começa a sentir, a reclamar. É isso aí. Né? Então, se tu, 40 anos, tu recém tem um filho pequeno, esse teu filho daqui 10 anos vai te exigir bastante. Vai querer brincar com ele, enfim. E tu não vai ter condições. Né? Se hoje tu já joga um beach tênis, um tênis com dor, imagina daqui 10 anos. Então, tu tem que fazer a pessoa enxergar também a médio prazo. Né? Porque lá na frente, nem sei se eu vou, é sempre aquela, nem sei se eu vou chegar lá. Né? É isso aí. Mas a médio prazo tu vai chegar. Probabilidade tu vai chegar aos 80, velho. Não tem como. Tu pode sair um ou outro. E a gente tem que ter a cultura também de usar o plano de saúde para erro. Cara, eu acho muito foda isso. Por quê? Porque a pessoa só usa o plano quando se acidenta, só usa o plano quando sente alguma coisa. A gente tem como prevenir isso, cara. E de 2 em 2 meses tu ir no teu médico, pelo amor de Deus. De 6 em 6 meses tu fazer uma bateria de exame, porque a gente paga um absurdo e cada vez mais as seguradoras estão com mais grana porque a gente não usa. É que culturalmente a gente não tem esse hábito de prevenir, né? É isso, na questão não da saúde, tem. seja saúde física, saúde mental. Cara, exame de sangue de 6 em 6 meses, pô. É fácil. Na psicologia, muitas pessoas nos procuram quando já estão com alguma situação, com um problema, com uma dificuldade. E não penso que a psicologia também é um olhar preventivo, né? Buscar a terapia hoje não se busca só quando se tem problema, se busca para se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente. Incêndio, né? Exato. Mas eu vejo, é uma questão cultural, a gente não tem o hábito de prevenir. Eu não preciso de psicólogo, né? Eu não preciso de psicólogo, psicóloga, né? Sempre. Exato. Tem essa resistência ainda? Eu acho menos, mas... Cara, que eu tô na minha bolha, né? Mas eu acho tão fundamental, assim, que... Ainda tem. Menos, mas tem. Menos, mas tem. Porque hoje em dia tu abre o Instagram, tem um monte de psicólogos que falam sobre a importância, enfim, as pessoas estão mais próximas disso, tem mais informação a respeito disso. Mas ainda tem uma resistência. Mas o que eu vejo, assim, o que antigamente a gente não via tanto é homens, né? Clientes homens buscando terapia. Eu tenho um número grande de homens. Legal. Assim, de pacientes homens. Né? Porque antes tu via mais a mulher procurando, se dedicando, cuidando da saúde mental, né? E se tu for Hoje eu vejo que o público masculino cuidando também. E desculpa, tá? Se for falar em meio social, é muito mais complexo um homem abrir a vida dele pra outro homem do que uma mulher pra outra mulher, né? Pô, ninguém vai falar pra um amigo, tipo, de bar, de futebol, que, tipo, mano, bata com parceiro com uns É muito complicado isso pra nós fazer, porque tem uma resistência também. Tipo assim, tem 3 amigos pra isso e acabou, entendeu? E eu vejo, pelo menos, as mulheres compartilhando muito mais com amigas isso. Então, aí quando tu fala esse dado, eu meio que dou uma bugada, né? Não, porque... Tem aumentado o número de homens buscando terapia. O que eu acho importante também, que a gente tá falando do mundo de academia ali, que a gente acabou não comentando, as pessoas também, elas têm vergonha de ir para academia. Muito. Isso é muito importante. Isso, muito. As pessoas, elas têm vergonha. Então, por exemplo, qual é a dica que eu dou, a sugestão que eu dou? Porque hoje as grandes redes de academia, Smart Fit, Usina do Corpo, enfim, elas te oferecem a estrutura. Elas não te oferecem o profissional, né? É isso. Às vezes criticam a academia, mas é que não é o objetivo da academia. Geralmente a academia ele tem um estagiário, primeiro, segundo, terceiro semestre, e é uma estrutura muito boa a baixo custo. E num período muito grande, né? Pô, sábado das 9 às 17 pra te ir lá, pô, legal. Então, se a pessoa não tem condições de ter um personal trainer, enfim, eu sugiro sempre procurar uma academia de bairro, né? Porque a academia de bairro, ela é menor, consequentemente o professor, ele tá mais próximo de ti. Muito acolhedor, né? E tentar evitar os horários de pico. Por exemplo, eu tenho vergonha, não vou às 19 horas onde é lotado. Então, eu vou pela manhã, que é mais tranquilo, o professor vai conseguir me dar atenção. Então, é fugir da muvuca, vamos dizer assim, né? Tu entender como é que funciona o game, né? Tu entender, né? É mais fundamentado que a gente pensa, né? Isso aí às vezes, tentar procurar uma atividade também onde tu não se sinta sozinho. Sozinha, que, por exemplo, um treinamento funcional, um crossfit. Às vezes fala, mas o crossfit ele traz muito mais resultado que a musculação. Não é verdade. É que no crossfit as pessoas estão sempre se estimulando. E muita competição, né? Todo sábado tem a competição, daí tu tem que fazer com menos tempo. Elas se dedicam ao máximo. Né? A gente tem uma amiga que é fascinada pelo crossfit. Todo sábado tem competição e é menos tempo possível. Cara, é isso que é muito bom.
eles fazem a conversão deles justamente por isso. Tu acolhe a família e aí, consequentemente, tu se compete, né? Compete. Aí tem os regionais, tem as academias que fazem contra si, poxa. Mas a musculação, eu acho importante, então, a pessoa que tem vergonha, né, que não se sente à vontade no mundo da academia, tentar ir numa academia de bairro ou numa academia que atenda no máximo 4, 5 pessoas por horário, para ela se sentir mais acolhida, Isso. né? É isso aí. Porque se ela vai nessas grandes redes, ela chega lá, o professor ele não te dá nem oi. Tu é um número, né? Um número. Bom dia, deu. Passou na catraca, tu não sabe o que Se fazer. tu precisar de alguma coisa, tem um botão ali, ele te faz e vai embora. Não, a gente fica apavorado. Porque E às vezes é muito mais movimentada também, isso Muito, já inibe, muito, né? muito. Não, até na minha academia, que às vezes tá vazia, dependendo né, do horário, e os professores, eu sinto que às vezes não dão tanta atenção quanto né, o aluno. Eu já vi vários amigos meus que malham na academia se queixando disso. Então, e é uma queixa, entende? De que o professor tá lá, não me atendeu, eu tô aqui com a minha ficha, tentando tirar minha ficha, não me atendeu. Então, assim, a gente já sabe que já é um sacrifício da pessoa ir até a academia, sabe? Então, precisa dar uma atenção maior, sabe? E essa questão também da vergonha na academia, eu penso que primeiro a gente tem que entender que tu vai ser olhado. Né? Assim, mas eu tenho vergonha. Sim, tu vai ser olhado, as pessoas vão te olhar. Porque a gente tá num ambiente em que muitas pessoas às vezes se competem, quem tem corpo melhor, olham o teu corpo. Cheio de espelho. Te julgam, vão te criticar, cheio de espelhos. A própria pessoa, né, se enxerga ali o tempo inteiro no espelho, né? É verdade. Para também. Uhum. Então, saber que vai ter. E eu sempre gosto de dizer assim, quando ele anda na academia e vê, por exemplo, se tem pessoas saradas ali treinando, que vergonha. Eu chego pra ele assim, qual deles está pagando a academia pra ti? Matou. Ninguém. Matou. Então tu não tem que ter... Ninguém Isso tá é jogo de pagando a cintura. academia É jogo pra de ti. cintura, justamente pro dia a dia. Então tu não tem que dar bola pros outros, né? Dá o teu melhor aqui, ninguém Eu acho que sabe tem que a tua fazer um história, olhar a tua muito interno, né? realidade, A gente tem que fazer um olhar muito interno nesse momento. Cara, vai bem resolvido, assim, vai bem com... Tudo que tu controla, tu te preocupa. O resto, querido, ó. Não adianta. É difícil estar nesse nível de bem resolvido. Uhum. Mas, aí eu digo, né? Quanto que a terapia ajuda pra isso. É isso. Isso. É sobre isso. Precisa da terapia, Que tem né? vergonha de ir na Claro. academia. Várias já me falaram, assim. Que muitas vezes deixam de ir. Eu sempre trabalho essa questão de como é que tu te sente lá, como é que é pra lá. Vamos tentar ensaiar, vamos tentar ver como é que é chegando lá, o que é pior, quem que te olha, o que tu poderia fazer. E a gente vai tentando aos pouquinhos reviver aquela cena pra ver como é que ela vai se sentindo. Porque a gente, muita gente tem vergonha. Muito, Até mesmo quem tem um muito, corpo muito, mais muito, cultural. muito. Claro. Volto a dizer da academia de bairro, ela sempre é a mais acolhedora. É. A academia isso aí. de bairro, ela é mais acolhedora. É isso aí mesmo. Né? Porque não tem assim, qual a roupa que tu tá usando, a minha roupa é melhor, com que carro tu chegou. Isso não existe em academia de bairro. E a grande chance de ter uma família acolhedora é muito maior também. Muito. Muito mesmo. Porque tu não é um número, né? Uma grande maioria das vezes é o dono que tá na recepção, né? Daí o cara tá com um olhar mais crítico, não é o dono que tá em São Paulo, tipo, o Smart Fit é uma rede, né? Por exemplo, tu não é um número. Então esse acolhimento é legal. O Vinícius lembrou muito bem. Bom, eu acho que era isso, né? Passou rápido, né? Passou rápido, né? A gente gostaria de agradecer com muito carinho a presença e a contribuição de vocês. Foram fundamentais. Vocês estão aqui porque são profissionais que a gente confia, né? Que a gente sabe o quanto vocês são dedicados, responsáveis na área. Né? Meu carinho especial aqui para Claro, eu, Pedro, Total. mas também Total. para Luan. Muito Total. obrigada, Luan. Obrigado pela oportunidade. E a gente agradece, né? A gente pede para que as pessoas que estão nos assistindo de novo, que possam se inscrever, comentar. Deixa o joinha. Deixa o joinha. É isso aí. É sobre isso. É isso aí. Isso aí. Também sigam eles no Instagram, né? Que depois eu vou deixar o arroba dos dois. E são excelentes profissionais. A gente agradece muito, muito, muito a participação de vocês. Nos ajudaram muito nesse bate-papo. Eu sei que vai ser muito interessante para muitas pessoas que têm essas dúvidas, né? Que eu acho que hoje em dia a gente precisa mais do que nunca pensar sobre saúde mental, sobre atividade física, né? Então, acho que esse episódio vai ajudar em muitas pessoas. E o último ponto não espere a motivação para iniciar. Isso aí. Comece. Eu acho que a gente tem que ser mais proativo do que reativo ao mundo. É isso. A gente tem que dar menos desculpa, a gente tem que entender como é que funciona a gente, as nossas regras para ir, né? Perfeito. Pro jogo. Que a motivação vem durante o processo. É isso aí. É isso aí. Isso aí. Então tá. Até mais. Até o tchau, próximo tchau. episódio. Tchau, tchau.